nós vamos avançar aí. Quero dizer para vocês que esse nosso curso da Escola de Missões, ele tem vários módulos. E nós estamos chegando à parte final de um primeiro módulo. Que todo bom curso, ele tem prova, ele tem avaliação, ele tem certificação. E nós vamos ter uma prova aqui. Então se prepare, guarde o seu material, nós estamos dando material para vocês. Nós vamos dar um certificado, vai ser feito um negócio direitinho mesmo. Mas vai ter uma prova. A prova serve para a gente avaliar você, se você entendeu. E serve para avaliar também a gente, se a gente transmitiu o que tinha que ter sido transmitido. Então se preparem para vocês terem uma avaliação no final desse módulo. Depois nós vamos ter um novo módulo. Devagarzinho vocês vão sabendo as coisas. E no novo módulo nós vamos começar, nós vamos mudar assim, dar uma guinada num assunto. Nós estamos tratando assim de missões perto da gente, estudo bíblico, atividades próximas a nós. Depois nós vamos dar uma guinada um pouquinho e ver a questão de missionários fora daqui. Como é que funciona, o que é ser um missionário? Existe a Conferência Geral, em parceria com a Andrews, ela produziu um material específico. Todo mundo que quer ser missionário, a Andrews, os Estados Unidos, ele manda muitos missionários, eles têm centros de missiologia. Então eles produziram material específico para treinar esses missionários para ir para outros países. E nós vamos estudar justamente esse material. O material já está aqui, você vai ter acesso a um deles, vai ser seu um material desse. Aqui é o material oficial da Conferência Geral e da Andrews, na preparação de missionários. Então, isso nós vamos enfocar no segundo módulo. Nós temos projetos para esse grupo aqui e com certeza Deus vai usar. Mas se prepare porque no final nós vamos ter a nossa avaliação. Nós estávamos, não sei se vocês se lembram, mas a gente está vindo numa sequência e hoje praticamente é a última aula dessa sequência de como dar um estudo bíblico. Mas antes de eu começar, essa que vai ser, eu acho que a aula de encerramento dessa parte, o Rafael vai dar um recado para vocês. O Rafael também faz parte da equipe, da direção da Escola de Missões. E o Rafael vai dar um recado, e isso tudo também faz parte de um projeto maior que a gente vai fazer no próximo ano, que a gente já está trabalhando em cima dele esse ano. Fala, Rafael. Pessoal, boa tarde. Enquanto o pastor vai falando aqui, nós vamos precisar ir tirando um por um de vocês aqui de dentro, porque a gente decidiu que vocês são muito bonitos e a gente precisa fotografar vocês, tá? Então, não tem problema você veio sem chapinha, você veio com a roupa, né? Não foi com a melhor roupa, o pastor mesmo vai tirar foto de Rambo hoje, né? Então, é só para você saber, quando a gente vai puxar teu colega, quando ele voltar e cutucar você, já sabe que é você. Aí você sai aqui, vai para a salinha aqui do lado, tá? E aí a gente, um minutinho, já está de volta. E o porquê dessa foto a gente vai manter segredo por enquanto, já você? Sim. Vocês vão ver depois no dia 7 de junho, certo? Isso aí. Dia 7 de junho vai ter um evento muito especial nessa igreja, vocês vão saber para que vai ser utilizada essa foto. Pode não parecer, mas esse pessoal da Escola de Missões, eles têm trabalhado bastante. Essa semana nós estivemos reunidos quase até meia-noite. Começamos às 8 e terminamos quase meia-noite. Então, muita coisa tem sido feita. E nós vamos fazer história e nós vamos mudar um pouquinho a forma de pregar o Evangelho aqui, a forma que a gente tem feito até agora. Mas, pensando no que a gente estudou até agora, eu vim essas 2 semanas falando da questão de estudo bíblico, dar estudo bíblico. E até no almoço hoje a gente está conversando, e justamente hoje envolve parte do que nós estávamos conversando no almoço. As pessoas às vezes aceitam de cara a mensagem que nós estamos levando para elas? Não. E às vezes elas dizem não, às vezes elas ficam assim dando desculpas, e às vezes a gente tem que fazer o quê? Insistir. Lembra que eu estou batendo nessa tecla assim, do insistir? O inimigo ele insiste para nos destruir. Constantemente Satanás insiste, ele te tenta hoje, se você não caiu hoje, amanhã ele vai te tentar de novo, se você não caiu amanhã ele vai te tentar outra vez, e ele sabe o seu ponto fraco, ele vai ficar te tentando até você cair. E quando você cai, ele muda de lado e fala, tá vendo seu miserável? Você vai para o inferno. Então o inimigo é insistente. E nós, seres humanos, ao tentar salvar uma pessoa,
A mensagem é, nós precisamos ser insistentes também. Porque aparecem muitas coisas e ser insistente para alguns é difícil. Para mim não era fácil ser insistente, eu tive que aprender a ser insistente. E hoje eu sou insistente. No estudo bíblico surgem várias situações desafiadoras. Não só no estudo bíblico, mas até no processo de se abordar uma pessoa, oferecer algo para uma pessoa. Por exemplo, nós vamos a Vidal Ramos, nós vamos convidá-los para assistir a Expo Saúde, nós vamos oferecer um livro. Alguém já rejeitou um livro que você ofereceu? Não. Não, né? Difícil. Já aconteceu? Já aconteceu comigo. Já aconteceu. O que vocês fizeram? Pegou o endereço e mandou pelo correio? A mulher espírita, nós deixamos colocando na caixa de correio dela. Entrou colocando na caixa de correio dela. Então, já aconteceu com vocês? O que você fez? E você foi conversando com ela, insistindo, não é? E a gente tem que insistir. E a aula de hoje é isso, nós temos que insistir, mas tem uma forma de insistir. Uma vez aconteceu isso, já faz uns aninhos atrás. Eu fui de casa em casa oferecer, não lembro o quê. A mulher disse que não, que era católica, não sei o que, não sei o que. Daí ela entrou, fechou a porta, a gente jogou o livro ali no terreno dela. Não sei o que aconteceu. Ela pegou mais raiva ainda. Ó, ela pode até ter pego mais raiva do livro, mas ela teve uma nova oportunidade. A insistência sempre dá à pessoa uma nova oportunidade. Satanás, por exemplo, olha só, nós estamos aqui preparando, eu espero que vocês estejam orando lá para o negócio de Vidal Ramos. Quem é que sabe que nós vamos fazer tudo isso? Você acha que ele também não vai se preparar? Sim. Ele e os anjos do mal também não vão se preparar para combater a gente? Vocês acham que ele não vai criar situações para as pessoas lá, tudo, para que as pessoas não aceitem nem o livro, nem aceitem fazer o estudo bíblico? Vai. Ele vai preparar situações também. Por isso que a gente tem que ir preparado para uma guerra mesmo. E é uma guerra espiritual, o inimigo não quer. Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo um evangelismo, logo quando me formei, primeiro ano de trabalho, a gente foi fazer um evangelismo numa cidade de Barra do Sul, uma cidade que a igreja tinha tentado fundar uma igreja lá várias vezes, e nunca conseguia, ia, tentava, não dava certo, ia, tentava, não dava certo, eu tinha tentado várias vezes, e aí, quando eu me formei, eu fui trabalhar nessa cidade para mais uma tentativa. Agora a União estava tentando fundar uma igreja ali. Sucessão já tinha tentado várias vezes, agora a União estava tentando. E a gente montou a tenda ali naquele lugar e quando a gente, no primeiro dia, parou um senhor bem na porta da tenda e começou a xingar a gente. E xingou, não, vocês querem roubar o povo, tudo xingando. A reação natural nossa é ficar intimidado e recuar, né? Mas eu quero suplicar a vocês que não recuem. Mesmo que o inimigo tente intimidar vocês, mesmo que a pessoa tente desanimar vocês, não recuem. Avancem, insistam. É difícil insistir, é uma habilidade que alguns não têm de fato. E alguns que não têm acabam cultivando, e outros que já têm acabam desenvolvendo. Vocês receberam uma folha aí, não receberam? Quem não recebeu? Oi? É sempre bom a gente ir em dupla, e lá é bom que a gente vá em dupla. Porque também se a gente for individual, não vai ter muita casa para a gente ir, não. Vamos em dupla. Certo? Não é uma metrópole. Como tratar situações desafiadoras? Aperta aí. Aperta, vai. Eu esqueci o controle em casa. Vai. Opa, volta um pouquinho. Então, só algumas coisas importantes. Sejam quais forem as objeções, devemos responder com muito tato e com cortesia, respeitando e valorizando a pessoa, mas sempre apresentando uma alternativa atraente. Por mais que a pessoa diga não para você no estudo ou no oferecimento seu, tente respeitar a resposta dela e sempre continuar avançando e insistindo. E isso é muito importante vocês não esquecerem esse ponto aí. Porque acontece as pessoas apresentarem milhões de desculpas. E você não pode se ligar na primeira. Tem uma palavrinha mágica, né, pastor? Quando a pessoa tem uma sugestão, você fala, entendo, e aí... Isso.
Por exemplo, você está indo lá entregar os livros, ou você está indo lá oferecer um estudo bíblico. E muitas pessoas já começam a mostrar o lado negativo das coisas. Ah, não, mas o negócio aí já tem muita seita satânica, tudo. E aí já começa a colocar o negativo. Então concorda com ela com o que você pode. É verdade, a senhora tem razão, tem muita seita satânica. Mas como eu estava dizendo para a senhora, esse material aqui, ele é diferente de tudo. Ouve a resposta dela, valorize o que você puder na resposta dela, mas continue insistindo. Certo? Continua avançando. Na parte ali, ó, então, a parte B diz assim: uma das melhores técnicas para evitar objeções é despertar o interesse da pessoa naquilo que estamos oferecendo. Por exemplo, você chega numa casa, no estudo bíblico eu falei, quando eu dei aula de estudo bíblico eu falei para você observar o que tem na casa, você vai vendo qual é o gosto da pessoa, né? E você vai personalizando o estudo bíblico de acordo com a característica da pessoa. Mas, por exemplo, muitas vezes você vai chegar numa casa, vai bater, tem lá um monte de cachorro. Você pode começar uma conversa. Se a pessoa tem um monte de cachorro, é porque no mínimo ela gosta de cachorro. Você pode começar conversando sobre cachorro. Às vezes eu chego na casa, tem uma bandeira de um time, eu começo a conversar sobre aquilo. Você parte de algo que ela gosta e depois oferece algo que você quer dar para ela. Então, o item C diz assim: é certo que em muitos casos, todas as técnicas que você possa usar vão falhar em levar um candidato em potencial a aceitar o que nós oferecemos. Então, nesse caso, a gente pode se despedir de maneira amigável e cortês, deixando uma boa impressão e a porta aberta. Então, se tudo que você fizer falhar, tudo que você insistir falhar, então saia da melhor maneira possível. Isso aqui eu me lembro, quando eu comportava no médico, não nesse de porta em porta, eu comportava com a coleção As Belas Histórias da Bíblia, e essas Belas Histórias da Bíblia a gente vendia dentro das igrejas evangélicas. Vendia na Assembleia, cansei de vender livro e DVD da igreja para a Assembleia. Olha, o que eu vendi de material para a Assembleia de Deus não está escrito. Se não fosse Assembleia, eu não estava formado. E vendi demais. E interessante que o processo era assim: a gente vai no pastor da igreja, conversa, olha, nós temos um material bom, assim, 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 nós queremos mostrar para a sua igreja. Aí eles autorizam, a gente vai durante o culto lá na igreja deles, eles dão 5 minutos para a gente só faz assim uma oferta por cima do material. E aí quem tem interesse preenche um papelzinho que a gente entrega na porta para qualquer um, para todo mundo. E aí depois preenchido o papel a gente vai na casa da pessoa e aí faz a venda ali do material na casa da pessoa. E assim eu fui em muitos lares de Assembleia, Batista e etc. Eu me lembro que a primeira vez que eu saí para fazer esse trabalho, o líder da comportagem falou assim: olha, eu vou ensinar vocês como faz. Vocês têm que ir conversar com o pastor, vocês falam assim, assim, assim com eles. Vai lá, fala que você vai mostrar o material, tudo, explica tudo, aí ele vai te dar uma oportunidade na igreja, explicou tudo. Aí ele falou exatamente isso aqui, ó: se tudo falhar, no final, vocês saem, deixam uma boa impressão, não discuta com ele, deixa as portas abertas. E aí ele falou assim: ó, para vocês verem como é, eu vou fazer uma com vocês. Aí ele foi em um pastor da igreja batista com a gente. E tudo que ele falava, o pastor não concordava. E o nosso líder, ele ficou tão nervoso que nós tivemos que tirar ele de fora, que ele já estava quase batendo no pastor. Começaram a quebrar o pau, começaram a discutir, começaram a xingar um ou outro. Ele falou: meu filho, você está fazendo o contrário do que você falou para a gente fazer. E aí nós arrastamos ele para fora e falamos: não, pode deixar que a gente aprende sozinho aqui mesmo, vai lá fazer você. Mas isso a gente não pode fazer nunca, né? Mesmo que a pessoa te trate mal. Pode ser que alguém trate a gente mal, xingue a gente, fala alguma coisa, mas a gente não pode responder à altura. Mas olha a folha que você recebeu. Ó, Cristo, em seu ministério, enfrentou uma série de situações desafiadoras. Nós, no trabalho de salvar almas, também enfrentamos situações que nos desafiam. E por isso nós precisamos responder com fé, de forma clara, decisiva e corajosa em muitos casos. Aí embaixo, o que eu preparei para vocês? Na verdade, isso aqui eu preparei para vocês guardarem. E se vocês quiserem, pode até marcar em algum lugar da Bíblia. Essas, eu coloquei aqui 52. São 52 respostas mais comuns que as pessoas dão no estudo bíblico para rejeitar o que você está ensinando. Isso aqui são as 52 principais respostas. Geralmente as pessoas respondem alguma coisa quando elas não querem aceitar em cima disso daqui. Então,
Por exemplo, vamos olhar a primeira aí. Alguém lê a primeira para mim. Não importa o que eu creio, pois sou sincero. Ó, então você está dando um estudo, aí você mostrou lá o sábado, mostrou a morte, mostrou uma verdade para ela. Ela fala assim, não, mas tudo bem, mas o que importa é a gente ser sincero, o que importa é o que vai no coração. Ela está rejeitando a sua mensagem. Então você vai ter, é uma objeção, e você vai ter que combater essa objeção. Porque se você não combater essa objeção, uma objeção vai acumulando outra, vai acumulando outra, vai acumulando outra, quando chegar no final não vai batizar. Então você tem que ir matando cada objeção na hora que ela apareça. Como é que vocês responderiam a ela? Ela está falando assim, ó, sem olhar agora na folha. A pessoa falou para você, não, eu entendi o que você me ensinou aí sobre o sábado, tudo, mas o que importa é que a gente seja sincero de coração. Deus quer a pessoa sincera, Deus olha o coração, Deus vê o coração. O que vocês responderiam para ela? Realmente Deus se importa com pessoas sinceras e Ele quer que sejamos. Porém, Deus também fala que devemos obedecer e guardar tudo que Ele deseja que nós guardemos. Eu diria que o coração é enganoso. Isso, tá vendo? Vocês estão respondendo objeções. Sabe qual é o melhor jeito de a gente responder a objeção? Sempre com um verso da Bíblia. Sempre. O nosso argumento lógico, os dois argumentos de vocês foram lógicos. O nosso argumento lógico, ele tem o seu valor. Mas nada mais forte do que a palavra de Deus. Então, quando a pessoa faz uma objeção, se você responde e mostra um verso bíblico para ela, é impressionante como Deus trabalha através da Bíblia. Mostra usando a Bíblia. Responde usando a Bíblia. Como é que a gente poderia responder essa mesma pessoa usando a Bíblia? Paulo. Que verso? Isaías 58. Tá, no caso do sábado, né? Você está falando? Está perguntando do Saulo? Sim. Mas agora esquece o sábado. Sincero. A pessoa fala assim, não, você está me ensinando aí, mas o que importa é que a pessoa seja sincera. Ah, tá. A experiência de Paulo. A vida de Paulo. Mas que verso eu leria para ela? Que verso eu leria para ela? Então olha a folha aí. Abre lá Provérbios 16, 25. Alguém abre João 7, 38. E alguém acha João 3, 36. Alguém pode ler para mim Provérbios 16, 25? Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Está vendo a resposta? A pessoa falou para você assim, mas o que importa é a gente ser sincero. Aí como você responde? Sempre você começa respondendo concordando com a pessoa. O que ela falou é absurdo? Você não vai concordar assim, a besta é no white, é verdade, você tem razão. Não concorda com o errado, certo? Mas o que ela falou é verdade? Não importa que as pessoas sejam sinceras? Então como a gente responde? Olha, realmente o senhor tem razão. Deus espera que a gente seja sincero. Mas dá uma olhadinha aqui no que Deus diz em Provérbios capítulo 16, 25. Lê o texto de novo. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Tá vendo? Mesmo a gente querendo às vezes ser sincero, às vezes a gente perde a direção do que é certo e o que é errado. Por isso que Deus nos dá a sua palavra para indicar qual é o caminho que a gente tem que seguir. Responde a pessoa com um argumento com um verso da Bíblia. Porque aí, quanto o seu argumento, ela pode debater. Agora, quanto o verso da Bíblia, fica mais complicado. O que diz o outro texto, João 7, 38? Quem pode ler? Bem rápido. Vocês estão com uma atitude de Quem sono. crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, aí está falando, o que destaca esse verso? Quem crê? Crer. Crer. Então, sinceridade é importante, mas tem que crer na pessoa certa. E aí, essa folha aqui, ó, agora passa o olho nessa folha comigo. Nessa folha tem várias perguntas sobre vários assuntos. Olha lá, você está dando estudo para a pessoa, daqui a pouco ela diz assim, todos os caminhos levam a Deus, não importa a igreja, certo? Ah não, o que importa é que fale de Deus. Isso é correto? Não. Não. Então aí tem os textos para você responder. O caminho, a verdade. Isso. Aí tem outro lá, vou seguir aquilo que a minha consciência diz. Tem os versos lá para responder.
Não sou tão ruim assim, sou bastante bom. Tem gente que fala assim, não, eu sei que a Bíblia está falando para fazer isso, mas tem gente que faz coisa muito pior do que eu. Aí tá os versos para você responder. Aí outras dizem assim, você ensina a dizer, sou pecador demais. Aí tem os versos para você responder. A 7 diz assim, acho que Deus vai me receber do jeito que eu sou. Será que Deus vai receber a gente do jeito que a gente é? A 8, quem lê 8 para mim? Acho que cometi o pecado contra o Espírito Santo. Aí tem os versos para você responder. A próxima. Cada um vai lendo um. Eu vou parar em alguns para a gente ler alguns versos. Não conseguirei permanecer fiel aos ensinos. Tem gente que diz que não vai conseguir permanecer fiel. A próxima, o que diz a próxima? Sou muito fraco e não conseguirei vencer. Basicamente a mesma coisa de cima. Então tem os versos para você responder. Aí, o que diz lá a próxima? A vida cristã é muito difícil. Isso nós mesmos falamos, pastor. Ser adventista não é fácil. Mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Isso. A vida cristã é muito difícil. Que verso você usaria para combater isso? Para rebater essa objeção. Ela está falando, ser cristão é difícil. O que você usaria para responder? É verdade. É muito. Jesus disse assim, se alguém quer ser meu discípulo, sofre mais. É difícil. Então ele deu uma resposta. Que outra resposta a gente pode dar? É difícil. Alguém falou para você, é difícil seguir o que você está falando. Filipenses 4:13. É isso, esse aí que eu queria ouvir. O que diz lá, Filipenses 4:13? Abra a Bíblia aí. Abra a Bíblia e leia para mim. Filipenses 4:13. O que diz lá? Tudo posso. A pessoa diz, mas é muito difícil seguir o que você está falando. Realmente, existem muitas coisas na vida cristã que não são fáceis de seguir. Mas existe um Deus que ama você e Ele vai dar força para você. Então, você vai rebater as objeções. Mas procura sempre usar um verso da Bíblia. Olha o que diz o próximo. Meu coração é duro demais. O outro, amo muitos prazeres desse mundo. Não posso romper com as minhas amizades. Terei que renunciar muitas coisas para ser um cristão. Tenho receio dos familiares e dos amigos. Serei perseguido e desamparado. Minha decisão provocará divisão no lar. Eu dei estudo bíblico para um camarada que quando a gente terminou, eu falei, agora você tem que seguir a Jesus, tem que se batizar. Pastor, mas se eu me batizar vai causar divisão no meu lar. Minha esposa vai me abandonar. Minha esposa não quer saber de nada disso. E ela vai me abandonar. O que você responderia para ele? Entrega o teu caminho ao Senhor. O que diz a Bíblia em Lucas capítulo 12, versos 52 e 53? O que diz lá? Veja se Jesus não insistia. O que diz o texto? Pensais que vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas se divisão. Pois daqui em diante 5 pessoas estarão divididas numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estará dividido o pai contra o filho e filho contra o pai, mãe contra a filha e filha contra a mãe, sogra contra a nora e nora contra a sogra. Jesus insistia com as pessoas e às vezes ele jogava duro, jogava. E o outro que a senhora falou também pode ser utilizado, né? Então, esse camarada que eu dei estudo, aí ele respondeu isso. Aí eu li esse e outros versos para ele. E no final ele tomou uma decisão, eu vou me batizar e vou seguir a Jesus. Aí ele foi para casa. Quando ele chegou em casa, ele falou para a esposa, eu vou me batizar e vou seguir a Jesus. Aí a esposa falou, se você batizar, não precisa nem entrar aqui de novo, já vou deixar sua mala lá fora. Aí ele voltou para mim, pastor, ele disse que vai me botar para fora. Eu falei, ok. Aí eu abri de novo os mesmos versos. O que a Bíblia diz para você? Quem é que vem em primeiro lugar? Eu não afrouxei. Aí ele voltou para a esposa, que também não afrouxou. Aí ficou eu apertando ele de um lado e a esposa apertando ele do outro. Aí sabe o que ele fez? Ele batizou. E sabe o que a esposa fez? Cumpriu a palavra dela. Botou a mala para fora. Acontecendo aqui no estreito. E sabe o que ele fez? Pegou a mala e foi embora.
E sabe o que a esposa fez? Nada. As mulheres são ruins mesmo. Ela não fez nada. Não generaliza. Só que ele manteve. Aí depois de um tempo as coisas se resolveram. Só que assim, e se não tivesse resolvido? Cada um no seu lugar. A cruz de Cristo. Você pensa que é fácil eu falar uma coisa dessa para uma pessoa? Eu sei que a esposa dele está ameaçando ele. Mas é o seguinte, é a salvação ou é a perdição? Eu poderia falar, não, então vai ficando ali com a sua esposa, tudo quando as coisas se resolver, você toma uma decisão. A mesma coisa a pessoa que está fumando, outro que está bebendo, outro que está traindo, certo? Você tem que avisar para a pessoa que é hoje a decisão. A decisão é sempre hoje. Jesus nunca disse que era amanhã ou depois. Então é forte. Aí tem vários aí, e o meu tempo está acabando. Também duas menininhas se batizaram, adventistas, não conseguem seguir. Cada marido é necessário separar, ela não consegue viver. Eu já falei uma vez para ela, né? Eu não peguei. Tem medo de separar. Mas eu colocaria assim, por exemplo, eu faço carregamento domingo, tá? Esse frete que eu faço é testemunho de Jeová. São geralmente 12 senhoras. Os maridos não vão. Elas vão sozinhas, então elas também batem de frente. Então o que eu estou querendo colocar é assim, a gente tem que fazer o que você está falando, tem que ser firme na decisão. Ou ela não tem meio tempo. Gente, ela foi até mais grave, ele ameaçou matar ela. Levou ela no quarto e todo mundo está querendo. Bem, aí é que tá, né? Se o camarada fala isso para a esposa, já é um negócio para a gente pensar, né? Mas assim, é claro que eu contei aqui, não pense que isso acontece direto, não. Esse é um caso em 1 milhão, assim, exceção desse tipo de coisa. Mas pode ser que aconteça. Então Jesus, ele deixou orientações na Bíblia. E aí vai vários outros casos. Mais tarde eu vou tomar minha decisão. Devo seguir a religião dos meus pais. Tudo isso as pessoas dizem. Já sou membro de uma igreja. Não quero deixar minha igreja. Ainda sou muito moço. Sou velho demais para mudar minha maneira de viver. É tarde demais para quê? Tenho certeza que meus pecados são perdoados. Deus é bom demais para nos condenar. A minha irmã dizia isso. Minha irmã dizia isso daqui. A minha irmã que morreu o ano passado. Deus não vai condenar, então Deus é amor. E aqui tem os versos para você responder. Mas será que esse Deus de amor ele vai tolerar o erro? E assim vai. Queridos, essa folha tem aqui as 52 principais objeções que as pessoas fazem. O que normalmente vocês podem fazer com isso? Vocês podem deixar anotado na Bíblia de vocês, ou vocês podem carregar essa folha com vocês. Fazer uma corrente, né? Oi? Uma corrente. Fazer uma corrente. Na minha Bíblia, eu tenho várias, e de vez em quando eu troco, porque elas vão ficando velhinhas, né? Mas na minha Bíblia eu sempre tenho anotado. Porque eu sou ruim de decorar versos da Bíblia. Então eu sempre tenho anotado, assim, versos que são chaves para cada assunto. Que na verdade esbarra nos mesmos assuntos que estão resumidos aqui. Então eu sempre carrego alguns versos. E às vezes a pessoa está falando ali, pastor, mas eu não posso fazer isso, eu não posso abandonar aquilo, ou amanhã eu faço, não, amanhã eu vou tomar minha decisão. Enquanto ela está falando, eu já estou ouvindo, mas eu estou folheando a Bíblia e procurando o verso que eu vou ler para ela. Abre aí Tiago, capítulo 4, verso 14. Acabei de ouvir a pessoa, fala, então tá bom, então vamos ler um verso da Bíblia. Tiago capítulo 4, verso 14. O que diz o texto lá? Quem pode ler para mim? São os últimos dois. Tiago 4, 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Quem é a nossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. O que Deus falou nesse verso aqui? O que Deus falou nesse verso? Que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Agora o último, 2 Coríntios 6, verso 2. O que diz lá, 2 Coríntios 6, verso 2? Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação.
Eis agora o tempo, sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Quando é o dia da salvação? Por que é hoje o dia da salvação? Amanhã pode ser tarde. Porque amanhã, seu filho, o senhor sabe o que pode acontecer. Então, meu amigo, Deus está te chamando para entregar a sua vida na mão dele hoje. Hoje Deus está te chamando para você assumir um compromisso com Deus. Eu sei que o senhor tem muitas lutas, muitas batalhas a vencer, mas a Bíblia diz que Deus vai te dar força para vencer. Então, filho, hoje Deus está te chamando. Entra no olho dele aqui, ó. Fala com ele direto e mostra Deus para ele. Mas a Bíblia chama para a gente tomar uma decisão hoje. E por falar em decisão hoje, nós já conhecemos a Deus. E o inimigo às vezes prende a gente no mal. E a gente vai deixando para mudar, para adiar, para tomar decisões no futuro. Será que esse verso também não serve para nós? Quando é o dia da nossa salvação? Hoje. Então, se você tem algo a vencer, vença hoje. Que Deus abençoe vocês. O resumo da aula de hoje nossa que vocês estão levando é: insista. E elas vão apresentar várias desculpas. E aqui estão os versos para você usar. Haverão pessoas que vão escolher, às vezes, o caminho largo. Sim. Mesmo depois de você apresentar todo o estudo. Sim. Nessa parte de estudo bíblico, o que eu queria que vocês entendessem é assim, ó. No final, tem pessoas... nem todo mundo que eu dou estudo bíblico se batiza. Um grande número batiza. A minoria não batiza. Mas quando eu saio de uma casa que a pessoa decidiu não se batizar, eu não quero saber de Deus, eu saio com a convicção que eu fiz o máximo que eu podia fazer pela salvação dela. Que eu insisti o máximo que eu poderia insistir. Que eu dei o máximo que eu poderia de oportunidade para ela. Agora, se ela quiser se perder, ela vai se perder tendo consciência que eu fiz o máximo. E não que desistir na primeira, não quero isso, tá? Então tá bom, tchau. Não, insista. Ok? Que Deus abençoe vocês, que Deus use cada um de vocês aí. Nós temos uma grande lista de visitas que vêm à nossa igreja e algumas pessoas estão pedindo estudo bíblico e a gente não tem pessoas para dar estudo bíblico. Se você quiser, procura a mim, procura o pastor Cristiano, procura a Esther, que é a que controla isso aqui na nossa igreja. Tem muita gente querendo estudar a Bíblia e não tem pessoas para ensinar. Então, se você se sentir tocado a fazer isso, procura a gente. Ok?